وابا الله 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 يا بلاد الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast, a 68ª edição do podcast do Ponte Verde. Eu sou Gabriel Soac, uma honra, um prazer ter você aqui conosco para falar mais sobre futebol de seleções, mais sobre eliminatórias da Copa. Já falamos sobre eliminatórias asiáticas, edição 67, você não conferiu, dá uma conferida, ficou espetacular o episódio junto com o Marcos Carvalho e com o Luiz Fernando Filho. E hoje a gente vai falar sobre eliminatórias asiáticas. Mas antes de chamar aqui meu convidado entrar na nossa pauta, eu gostaria de convidar você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também a seguir aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, deixar seu like, sua inscrição, seu comentário, a sua interação conosco. E também, se puder, nos apoie financeiramente, apoie.se/ConteVerde, com R$10 por mês. Você ajuda a gente a nos manter, a crescer ainda mais no nosso projeto. Se você ainda não consegue nos ajudar financeiramente, ajude divulgando e compartilhando o podcast, o Ponte Verde, com os seus amigos. Então, hoje ao meu lado, mais uma vez, ele para falar sobre eliminatórias asiáticas, Yuri Casari. Yuri, chegamos no finalmente da segunda fase, né? Quinta e sexta rodada, algumas seleções já classificadas, outras já eliminadas, e muitos duelos decisivos aí nessas duas rodadas que encerram, né, esta segunda fase da qualificatória. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Salaf, boa noite a todo mundo que acompanha o Ponte Verde aí. Rodada decisiva, né? Muita coisa já está definida, muita coisa já vai se definir já nessa quinta rodada, né? Quinta e sexta rodadas aí dessa segunda fase das eliminatórias. Tem muito jogo decisivo já nesse primeiro dia de data FIFA. Então muita coisa já pode se definir nessa quinta rodada, e a gente vai analisar aí a projeção, o panorama de cada equipe, e também trazer algumas informações aí, algumas notícias de cada uma das seleções que estão disputando esses jogos. Pois é, tem muita notícia extra-campo, né, que aconteceu desde a terceira e quarta rodada no mês de março. Uma coincidência, a quinta rodada acontecerá numa quinta-feira, então, né, fica aí esse fato inútil para a sua vida, né, os jogos acontecerão na quinta rodada. Tem notícia quente, inclusive, assim, notícia fresquinha aí. Exatamente. Pra gente trazer. Quinta rodada acontece no dia 6, e a última rodada, que vai decidir tudo, na terça-feira, no dia 11 de junho. Então, a gente vai começar aí, começando as análises do grupo pelo grupo A. A gente faz isso tradicionalmente. Se você está chegando agora, a gente está passando grupo por grupo, explicando situação por situação. E o grupo A, ao contrário do que todo mundo esperava, né, dá para dizer todo mundo, com toda certeza, é que está todo mundo vivo, né? A gente já tem o Catar classificado com 12 pontos, aí temos Índia e Afeganistão empatadas com 4 pontos e o Kuwait com 3. E o grande jogo desta rodada no grupo A é o embate entre Índia e Kuwait, que vai acontecer em Calcutá na quinta-feira, já na quinta rodada, né? A Índia tendo esse panorama desastroso dos jogos contra o Afeganistão, que era, vamos dizer assim, para encaminhar uma virtual classificação após a vitória contra o Kuwait lá no começo, né? Fora de casa no Kuwait, a Índia ganhou do Kuwait fora de casa. Depois da Copa da Ásia, enfim, né? Tudo desbancou, perdeu para o Afeganistão, e por conta disso o Afeganistão chega vivo. O Afeganistão nessa rodada encara o Catar na Arábia Saudita. E depois a gente tem os jogos da última rodada, Catar e Índia, Kuwait e Afeganistão. O Yuri, esse Índia e Kuwait é muito importante, primeiro, pela tabela, né? A gente vai definir muita coisa, se a Índia vai chegar como favorita, né? Até porque o Afeganistão pega o Catar, um jogo mais complicado. Se o Kuwait vai chegar como favorito, já que tem Kuwait e Afeganistão de uma rodada, se o Afeganistão vai poder sonhar, enfim, tem muita coisa solta nesse jogo. E também uma despedida que a gente não estava esperando, né? Nesse confronto, né? O Sunil Shetty anunciou que vai se aposentar da seleção indiana após essa data FIFA de junho, ou seja, um conglomerado de emoções e sentimentos que a gente nem imaginava na Índia, vamos dizer, lá no começo das eliminatórias, além de, claro, essa possibilidade do Kuwait, do Afeganistão avançar, o Kuwait que mostrou uma evolução no futebol, o Afeganistão que conseguiu chegar vivo, mesmo com os boicotes provocados por conta do Talibã, né, junto à sua seleção nacional, e o Catar tentando aí, né, o atual bicampeão da Copa da Ásia, tentando essa campanha de 100% de aproveitamento nesta fase. É um momento histórico para a seleção da Índia, né? E justo num jogo tão decisivo como esse contra o Kuwait, né? A Índia precisa
da vitória. O Kuwait está em último ali na classificação, né, com 3 pontos, mas ele está em boas condições, já que pode vencer esse confronto direto contra a Índia e enfrenta o Afeganistão, né, não tem o problema de encarar o favorito Qatar. O técnico do Kuwait é o português Rui Bento, né, mas um elenco bastante desconhecido do grande público, apenas 2 jogadores atuam fora da liga local, né. E no outro confronto direto que teve entre eles, né, o Kuwait perdeu em casa, né, para a Índia por 1-0 e precisa dar uma resposta agora. A Índia está tendo esse momento de cisão aí, né, com a saída do Chetri da seleção. E se a Índia vence, dá um passo muito importante para a classificação, né, imaginando que o Afeganistão perca o jogo contra o Qatar. E esse jogo daí o jogo da sexta rodada, né, marca o início de uma nova trajetória, né, para a seleção da Índia, uma trajetória sem a grande referência técnica da equipe, e a ver, né, como que a Índia vai se comportar sem o Chetri, sem um jogador tão destacado como ele. Pois é, e só para fazer uma projeção, né, jogando essa quinta e a sexta rodada, vamos lá. Se a Índia ganhar do Afeganistão e do Kuwait, perdão, ela chega numa condição muito favorável, já projetando, vamos dizer, com 2 vitórias para o Qatar aqui, tanto contra o Afeganistão e contra a Índia, que seria um resultado, vamos dizer, mais surpreendente se o Qatar não vence 2 jogos. Então, se a Índia ganha do Kuwait, vai para 7 pontos, o Afeganistão fica com 4, mas aí tem a questão de saldo de gols, que daí ficaria muito atrás, né? A Índia basicamente estaria classificada. Se o Kuwait vence, o Kuwait vai para 6 pontos, o Afeganistão fica com 4, e aí na última rodada, Kuwait e Afeganistão definem essa vaga. Se empatar, o Afeganistão pode até sonhar um pouco mais, né? Porque a Índia fica com 5, vai jogar com o Qatar, o Kuwait fica com 4, o Afeganistão com 4, ou seja, é um outro panorama. Então, vira confronto direto, né? Exatamente, um confronto ainda mais direto, porque no último, se o Kuwait vence, óbvio, ainda é um confronto direto, mas o Kuwait joga pelo empate, né? Então, tem essa, só para dar essa projeção, para mostrar como está todo mundo vivo, e é uma caixinha de surpresas, além, claro, esse fator da despedida no chat. A gente coloca o Qatar como favorito, né? Mas o Qatar vai para essa rodada para fazer testes, né? Deixou os principais nomes de fora. O Moez Ali, que é o artilheiro das eliminatórias, não vai jogar. O Afif também não. O Barshan também não. Tem mais nomes ali de titulares que não vão estar nessas 2 rodadas, né? E vem com jogadores mais jovens, alguns até tendo a sua primeira oportunidade aí na seleção. Inclusive, né? O Qatar vai enfrentar a Índia e terá em campo pela primeira vez um jogador de origem indiana na seleção, né, que é o Tazim Mohamed Jamshid, de apenas 17 anos, né, ele joga no Al Duhail, e aí é uma curiosidade aí para essa rodada, né. E o Afeganistão, ele segue com aquele problema de boicote, né, dos principais jogadores, né, mas foi assim que conseguiu chegar nessa condição de ainda ter chances de classificação, mas não joga em casa, né, não tem esse fator casa, como você mesmo já citou ali, joga na Arábia Saudita por uma decisão da federação. Inclusive esse é um dos pontos questionados, né, pelos jogadores que boicotaram ali a federação, né, mas, assim, fazendo dando um palpite, né, eu acredito que o Afeganistão esteja fora dessa briga, né, que a briga ali pela segunda vaga vai acabar ficando mesmo entre a Índia e o Kuwait. Seria uma surpresa muito grande se o Afeganistão, mesmo com todos esses problemas, conseguisse avançar aí para a terceira fase. Já é uma surpresa muito grande o Afeganistão, mesmo com esse problema, estar vivo. Acho que esse é o principal ponto. O Afeganistão ter vencido um jogo e empatado o outro. Não, é por isso que a gente fala que foi um grande tropeço imenso da Índia na data FIFA do mês de março, quando a gente esperava 2 vitórias do Scratch indiano. E também, só para voltar a explicar um pouquinho essa questão, porque, obviamente, o Afeganistão não jogava no Afeganistão, mas jogava no Tajiquistão, que é um país do lado, que tem condições climáticas parecidas, os jogadores sentiam, vamos dizer, mais em casa, e por questões financeiras, o Afeganistão foi para a Arábia Saudita, e esse foi um dos motivos do boicote dos atletas. Agora a gente passa para o grupo B que também passa uma situação tanto quanto curiosa, né? O Japão já está classificado com 12 pontos, a Síria tem 7 pontos, a Coreia do Norte tem 3, Mianmar tem 1. Em tese, Mianmar tem chance, mas na prática a gente sabe que não, até porque Mianmar vai enfrentar o Japão na quinta rodada, e aí tem Coreia do Norte e Síria, um duelo direto que vai acontecer no Laos. A gente já explica um pouco dessa história, e na última rodada, fechando, tem Japão contra a Síria e Coreia do Norte e Mianmar, novamente no Laos. Por que no Laos? Ninguém sabe, na verdade, não sai uma justificativa complexa do que aconteceu, mas a gente pode recordar o que aconteceu na última data FIFA, quando a Coreia do Norte se recusou a receber o jogo contra o Japão por questões sanitárias, podemos dizer assim, né, porque havia uma infecção bacteriana no Japão, não era algo proporcional para uma epidemia ou pandemia, mas o governo da Coreia do Norte não permitiu que isso entrasse no país, né, sem fosse o controle, pediu para o jogo mudar de lugar,
o tempo para isso acontecer já tinha ficado para trás e o jogo foi simplesmente cancelado. O Japão venceu o jogo por WO e para essa rodada não saiu, né? Até mesmo a Federação Síria procurou a Confederação Asiática para saber uma justificativa da mudança do mando de campo e até onde eu vi a Síria não recebeu uma resposta, mas até mesmo eu vi num site da Síria, esqueci o nome, que realmente eles lembravam dessa questão. Então, e é muito bom para a Síria, né, Yuri? Porque, por exemplo, uma vitória da Síria contra a Coreia do Norte classifica a Síria para a próxima fase e para a Copa da Ásia de 2027. Tem que lembrar que quem passa agora já garante vaga na Copa da Ásia. E a Síria é uma das seleções que, por questões de conflitos e guerras, joga todos os seus jogos em campo neutro. Então, você ter um duelo decisivo como esse contra a seleção da Coreia do Norte num campo neutro é muito favorável para a Síria, né? E tem essa questão do Japão, que também é outra seleção que pode alcançar o 100% de aproveitamento. O Japão, que ficou devendo no sentido de atuação na partida contra a Coreia do Norte no Japão. A Síria vacilou feio, né, na última data FIFA, empatando ali com o Myanmar, né, mas é favorito para esse confronto, né, e até uma informação antiga, acredito que vocês tenham falado no último episódio, né, que eu não participei, a Síria renovou, né, com o Hector Cooper até a Copa de 2026, então acredito que há uma confiança muito grande da própria federação em buscar, né, essa possível vaga para o Mundial. Já a Coreia do Norte é aquele apagão de informação de sempre, né? É muito custoso para a gente encontrar alguma informação sobre a equipe. E até falando dessa questão da sede da partida, né? Na época do adiamento, lá, do cancelamento, desculpa, da partida contra o Japão, também saíram informações de que os próximos jogos seriam na Coreia do Norte, né? E acabou não acontecendo. Como você já mesmo trouxe, vai ser no Laos. Falando um pouco do Japão, o Japão também tem novidades aí para essa data FIFA, né? A começar pelo gol, né? O Suzuki ele não foi chamado dessa vez. Ele tinha sido chamado para a última data, jogou inclusive o jogo contra a Coreia do Norte, né? No Japão. Não tomou gols naquele momento, né? Mas o treinador decidiu não levar ele dessa vez, então os 3 goleiros do Japão para essa data FIFA, o Maekawa, que estava no grupo da Copa da Ásia, com o Osako do Hiroshima e com o Tani do Mashida Zelvia, que é a principal novidade aí, entre os arqueiros japoneses, né? Não dá para cravar quem que vai assumir a titularidade nesses 2 jogos aí. O Japão também conta com a volta do Tomiyasu, né, e do Atachi, e tem manutenção do Nagatomo, né? Ele tinha sido chamado na última data FIFA, ele não havia sido chamado depois da Copa de 2022, né, ainda, e foi chamado na última data FIFA, e foi mantido aí no grupo para esses 2 jogos aí. Pois o cenário é muito simples, inclusive eu só queria falar para vocês estão vendo com imagens, mas eu vi o sorriso que o Yuri abriu quando ele falou que o Suzuki não foi convocado, por mais que a gente saiba que é muito mais teste do que uma realidade, ele tá negando aqui, mas a gente sabe que internamente ele tem um sorriso, porque o que o Yuri passou de raiva com o Suzuki na Copa da Ásia, mesmo ele não sendo, vamos dizer, um afinco, um torcedor nipônico, mas o Yuri, ele reclamava muito durante a Copa da Ásia das atuações de Suzuki. Quem que ouviu o minuto da Copa da Ásia vai saber isso. E me espanta porque o Moriyasu, ele manteve a posição dele, né, de manter o Suzuki na titularidade até o fim, né? Levou ele na última data FIFA, então imagino que ele seja o titular, né, do Moriyasu, e agora surpreende, espanta não ter levado ele nem pro grupo que vai disputar essas 2 partidas. Eu acho que tem muito a ver com essa questão de aproveitar que já está classificado para fazer testes, porque acho que o Moriyasu sabe que isso é um problema, né? O gol do Japão é um problema, a gente veio batendo nessa tecla muitas vezes durante a Copa da Ásia, é um problema esse gol do Japão, então ele está aproveitando esse momento para gerar nova oportunidade. Se você levando o Suzuki, você já condiciona que ele vai ser o titular, né? E se ele vai e fica no banco, é aquela questão de gera um burburinho, não sei o quê, um mal-estar. Então, acredito que tem a ver com a questão de testes, aproveitar que o Japão já está classificado e não faz muita diferença se o Japão passa em primeiro e segundo no grupo, porque o que vai determinar o grupo na terceira fase é o ranking da FIFA, então o Japão está muito bem posicionado no ranking da FIFA. É diferente, então o Japão, é muito difícil que o Japão perca os 2 jogos, né? Talvez contra a Síria seja um jogo mais difícil, a gente falou isso na primeira fase, das primeiras rodadas, e o Japão ganha de 5, né? Então não dá para muita coisa. Myanmar não tem muito o que esperar. Só para deixar bem fechado isso, a Síria, se ganhar, classifica, se empatar, classifica, se empatar com a Coreia do Norte, e a Coreia do Norte precisa vencer e vencer de Myanmar. Se a Coreia do Norte vence da Síria, a questão da classificação da Coreia do Norte fica mais próxima,
porque a Síria pega o Japão e a Coreia do Norte pega a Mianmar. Aí já é um outro 500, mas o cenário está muito favorável para que a Síria consiga aí essa classificação, consiga se dar bem aí nesta data FIFA. E agora a gente passa para o grupo C, que acho que tem uma questão que envolve o futebol brasileiro e é algo que já está, um jogo, vamos dizer assim, que já está projetado desde a data FIFA de novembro, né? A Coreia do Sul lidera com 10 pontos, em teoria não está classificada ainda, mas é muito difícil ficar de fora. China tem 7, Tailândia tem 4, Singapura tem 1 ponto. A Singapura vai enfrentar a Coreia do Sul na 5ª rodada e a gente tem China e Tailândia. Esse jogo aí esse é o jogo que eu falei que está desde novembro sendo esperado. Já falo por quê. 6ª rodada, definindo os classificados Coreia do Sul e China, talvez já todo mundo classificado, e Tailândia e Singapura. Por que é um jogo tão importante? Porque na primeira rodada, lá na primeira janela de data FIFA, a Tailândia perdeu de virada para a China por 3-2. E esse jogo, né, depois venceu o Singapura ainda na mesma data FIFA, mas esse jogo basicamente custou o cargo do Mano Polking, porque o jogo foi na Tailândia e o Mano Polking era o treinador brasileiro, o treinador da Tailândia na época, e era um jogo, vamos dizer assim, importantíssimo nessa questão de pretensão de classificação. E aí anuncia o Mastada Daishi, a seleção da Tailândia dá uma ajeitada defensivamente de um jeito que na Copa da Ásia a gente avaliou muito bem. Depois da data FIFA anterior, consegue segurar um empate com a Coreia do Sul na Coreia do Sul, resultado excepcional, mesmo que tenha perdido depois em casa, mas só o fato de ter segurado um pontinho lá já é muito importante. A China ainda ajuda e vai lá e tropeça contra a Singapura, instala uma crise dentro do elenco, né, com o capitão falando que não ia mais jogar e tudo mais, depois acaba vencendo, mas esse jogo é de suma importância, porque a Tailândia se vence da China igual os 7 pontos dos chineses, depois vai jogar com Singapura na última rodada, com a China enfrentando a Coreia do Sul na Coreia do Sul, enquanto, né, tem a Coreia do Sul, a China chega com a possibilidade de se classificar dentro de casa. É um jogo, como falei, de 6 pontos e envolve, né, essa questão da chegada do Mastada Daishi. O Mastada Daishi, basicamente, né, Yuri, foi contratado para esse jogo, a gente pode dizer, para o jogo contra a Coreia e para esse jogo contra a China, que é um dos mais importantes aí dos últimos anos do futebol da Tailândia. Ele é um treinador que vinha fazendo um bom trabalho, né, no nível de clube ali na Tailândia. Assumiu para apagar ali o incêndio, né, na Copa da Ásia, acabou se saindo muito bem, né. Para essa partida, o Ishi pretende manter a mesma equipe que jogou a última data FIFA, né. Ele até conta com alguns retornos de jogadores que estavam lesionados, mas segundo ele a preferência vai ser dada para quem já vinha jogando. E por falar em lesão, a China também, por lesão, por desfalque, enfim, a China também tem os seus problemas, né? A China tem alguns jogadores lesionados e tem alguns jogadores suspensos, né? E entre eles tá o Lei, que é só o craque do time, né? Não joga contra a Tailândia, então se com ele já tá difícil para a China jogar alguma coisa, sem a gente vai ter que ver. Em contrapartida, a gente tem a volta dos brasileiros aí na lista, né? O Elkson tá na lista, o Alan, o Fernandinho, enfim, então tem o reforço dos brasileiros aí para essa final, né? Esse jogo decisivo, porque a China se vence, classifica, a Tailândia precisa ganhar, né? São 2 finais que a Tailândia tem, né? Uma contra a China e outra com Singapura, então vai ser um dos grandes jogos dessa rodada. Já emendando aqui, né? A Coreia é uma seleção também que vem com muita novidade para essa data FIFA, são 7 caras novas, né? 7 novos nomes convocados, sendo que 4 deles com passagens pelas seleções de base, né? E como ausência, só a ausência mais destacada é o Kim Min-jae, né? Do Bayern de Munique, que ele tá lesionado e ficou de fora dessa listagem. Já a Singapura tá ali, né? Só para cumprir tabela praticamente, mas também trouxe algumas novidades aí. Vai dar a primeira oportunidade para 4 jogadores. A Coreia vem sendo comandada aí pelo Kim Dong-hon, né? A Coreia do Sul chega, vamos dizer assim, nessa questão de base com o peso de ter sido eliminada, né? Da Copa da Ásia Sub-23, não teria conseguido ir para as Olimpíadas, é um peso, né, desses jogadores jovens. E também tem essa questão, a Coreia também, assim como a Singapura tem um pouquinho de chance, a Coreia ainda pode ser eliminada, mas como joga com Singapura, é muito difícil que a Coreia tropece contra a Singapura, né, e garante a classificação e o time de Singapura seja eliminado. Mas fica um destaque muito grande para esse jogo entre China e Tailândia, um jogo aí de final, como você falou, uma decisão desse grupo. No grupo D, a gente tem um cenário muito parecido, né, muito embolado. Aí tem o Quirguistão, líder com 9 pontos, Oman tem 9 pontos, Malásia 6, Taiwan tem 0. Taipei, né, no caso, tem 0. Porém, a gente tem uma questão extracampo gigante, vou passar só o jogo e já explica. Nós temos Taipei e Oman na quinta-feira, e na outra semana tem Quirguistão e Malásia, esse jogo é um dos mais importantes. E depois, na sexta rodada, tem Malásia e Taipei,
Oman e Quirguistão. Mas esse grupo aí, Yuri, acho que é o que mais chama atenção extra-campo, né? O grande nome da seleção malaia não estará em campo por um fato completamente absurdo. Se você acompanha o Ponte Verde na rede social, a gente já repercutiu isso lá. O Faisal Halim, né, inclusive, que fez até que golaço contra a Coreia do Sul na Copa da Ásia, ele sofreu um atentado químico, né, foi alvejado com ácido sulfúrico concentrado, teve queimadura de 4º grau, que é quando a queimadura ela entra em contato com o osso, né? Então é um nível muito extremo de queimadura essa, e teve que passar por diversas cirurgias. Nesta semana, ou semana passada, agora não me recordo, que ele foi para casa, e isso aconteceu no começo do mês de maio, mas ainda está em recuperação, né? É um processo muito crítico, ele ficou com risco de vida, né? A polícia malaia ainda, só essa semana, né, que passou lá, divulgou o primeiro retrato falado, né, do suspeito de ter feito isso. Isso aconteceu em um centro comercial de Kuala Lumpur, e mais 2 jogadores da Malásia sofreram atentados, né, no começo do mês, né? Um atleta, agora me fugiu o nome, sofreu um ataque com uma barra de ferro, e o outro teve um carro quebrado por um martelo. Ou seja, são situações completamente bizarras, ainda não sabe se os atentados têm relação ou não, quais foram as motivações, mas é nesse cenário muito triste, a gente pode falar assim, é uma situações quanto bizarras, né? Você perdeu o seu principal craque da maneira que aconteceu com a Malásia, e para momentos decisivos, né, Yuri? Acho que o extra-campo pesa muito nesse momento, não tem como a gente falar, a gente sabe, tá rolando uma campanha gigante contra a violência lá na Malásia, até outros países da região, né? A própria Indonésia mandou, né, divulgou vídeo, os jogadores do Manchester United mandaram vídeo de força para o Faisal Halim, mas foi uma situação quanto pitoresca e bizarra, e Cari, de tudo isso acontecendo nesse momento decisivo do grupo D, que é um dos grupos que a gente, desde o começo, falou que era um dos mais legais, né? Devido a esse equilíbrio entre as 3 seleções principais, né? Nenhuma sobressair em relação à outra, e a gente vê isso na última rodada, mas infelizmente a Malásia vai ser o cara, assim, o seu principal jogador. E a Malásia tinha uma projeção muito boa aí para essa última data FIFA antes da terceira fase, né? Você pega o Quirguistão, graças àquela vitória sobre o Quirguistão por 4-3, né? O Quirguistão, ele poderia ter se classificado antecipadamente, né? Se ele vence esse jogo contra a Malásia, acabou deixando tudo em aberto, e o Quirguistão talvez é o que está na situação mais difícil, já que tem 2 confrontos diretos, né? Contra o Oman e Malásia, embora esteja liderando, é a situação ali que exige mais atenção. A Malásia tinha essa ótima projeção, né, para essa última data FIFA, mas o time vai ter bastante problema além do Faisal, né? Teve essa situação criminosa com ele, mas a equipe ainda vai ter outros 3 desfalques muito importantes, né? Todos jogadores importantes aí para a equipe titular, que é o Arif Ayman, Morales e o Amad, todos lesionados. Então são 4 desfalques, né? Quase metade de um time aí que a Malásia vai ter de desfalque. Então, situação bastante complicada para essas 2 últimas rodadas. Já o Oman, né, a gente acredita que vai ter uma classificação mais tranquila, né, que vença a seleção de Taiwan, que também, né, além de ser uma seleção frágil, está tendo problemas maiores aí, né, tem toda a questão geopolítica que tá rolando ali, né, a China rondando a ilha e tal. Então eu acredito que o Oman vai garantir a classificação nessa rodada já, e a outra vaga fica nesse confronto direto entre Quirguistão e Malásia. Lembrando que a Malásia, daí, além de ganhar do Quirguistão, precisa pontuar na 6ª rodada. Só para concluir a informação, né, os outros jogadores que sofreram agressões foram o Akiar Rashid e o Safik Harim. E o Faisal Halim foi justamente quem marcou o gol da vitória nessa partida contra o Quirguistão, que a Malásia perdia por 3-1, né, dentro de casa. Eu acho que um ponto que joga a favor do Quirguistão nesse duelo direto contra a Malásia é o fato do Quirguistão ter vencido os seus 2 jogos dentro de casa, inclusive contra o Oman, né? O Oman, em teoria, é a seleção mais forte do grupo, e o Quirguistão conseguiu vencer esse jogo, né, contra o Oman, e aí vai ter a última rodada em Oman, daí já é uma coisa mais difícil, mas o fato do Quirguistão ter essa força dentro de casa pode pesar na Malásia, e como a gente viu, né, no jogo em Kuala Lumpur, é uma seleção forte, né, que pode bater de frente com a Malásia. É um confronto que está em aberto, mas infelizmente tem toda essa questão extra-campo, né, triste, que a gente lamenta muito e espera que um dia possa ser esclarecido o que aconteceu, por que aconteceu isso com o Faisal Halim e os demais jogadores da Malásia, além de, claro, torcer e desejar muito que o Faisal Halim volte para o futebol e volte ainda melhor, né, porque a gente sabe que essa questão pode piorar, né, pode deteriorar o corpo de maneira muito catastrófica. Então a gente passa para o grupo E, que é o grupo definidaço, né, das eliminatórias, dá para a gente até
passar direto, talvez se concentre muito mais em novidades que as seleções tragam, porque a gente tem Irã e Uzbequistão com 10 pontos e Turcomenistão e Hong Kong com 1 ponto. Aí na quinta rodada tem Hong Kong contra Irã, Uzbequistão contra Turcomenistão. Na sexta rodada, Irã e Uzbequistão basicamente vão definir quem é o primeiro e Turcomenistão e Hong Kong vão definir quem é o último colocado. Yuri, tem alguma coisa, uma curiosidade, uma coisa de legal para trazer para os nossos ouvintes sobre esse grupo, onde basicamente o que está em jogo é o título simbólico do grupo, talvez para o Uzbequistão, por questão de moral, seria muito importante, já que Irã e Uzbequistão são adversários, vamos dizer, regionais. Ano passado o Irã ganhou a Copa do Centro Asiático em cima do Uzbequistão, ou seja, não significa nada concreto, né? Como eu já falei, os grupos, o chaveamento da próxima fase é por conta do ranking da FIFA, mas em questão de moral, seria muito bom para o Uzbequistão, né? Que vai para uma Olimpíada, por exemplo, né? E tem boa parte, são 13 jogadores que estavam no time olímpico que já atuaram na seleção. Então, o que dá para a gente projetar é desse grupo que já está completamente definido. Tem uma novidade muito legal nesse grupo, que não é entre Irã e Uzbequistão, né? Mas antes vou falar um pouquinho de duas curiosidades, né? O Irã, ele não tem grandes novidades na convocação, mas ele tem a ausência do Azmoun na lista, né? Ele tem muita polêmica envolvida ali por questões políticas e tudo mais, ele não está na listagem para esses 2 jogos. E tem esse adicional, né, de que será o primeiro jogo do Irã após a morte do presidente do país, né? Vai primeiro jogar fora contra Hong Kong e depois em casa, justamente contra o Uzbequistão, para definir, provavelmente, né, quem vai ser o líder, já que a gente imagina que os dois vençam as suas partidas na quinta rodada, né? Mas como você mesmo disse, eu acho que é um jogo mais interessante para o Uzbequistão, né? Tentar levantar a moral aí do que pro Irã. O Turcomenistão tem uma notícia relevante aí, né? Você que quando você estiver ouvindo esse episódio, né? Esse jogo já vai ter acontecido, mas o Turcomenistão vai se preparar aí para essa data FIFA jogando um amistoso contra a Groenlândia, né? Então é um jogo bastante alternativo, né? A Groenlândia que pretende aí se filiar a uma confederação, né? Tá rolando umas notícias assim, vai jogar contra a seleção do Turcomenistão, na Turquia, inclusive, esse jogo. E a grande novidade desse grupo, né, uma notícia fresquinha, né, o Andersen, o técnico norueguês de Hong Kong, ele pediu o boné, agora na quarta-feira, segundo ele, foi para aceitar uma oferta de um clube fora da ilha, né, ele não revelou qual, mas a imprensa já está especulando que seja para o Yunnan Yukon, um time da segunda divisão chinesa. Para essa data FIFA, quem vai comandar é o auxiliar, o Wolfgang Luisser, mas já há nomes cotados aí para o cargo, né? O principal deles é do espanhol Robert Lozada, que treina o Eastern, né? Que é um dos grandes times ali de Hong Kong, né? Ele vai jogar uma final essa semana, a FA Cup deles, e na coletiva daquela desconversada, né? Disse que todo mundo sonha, né? Assumir aí uma seleção e tudo mais, né? Mas esse é o nome mais cotado para assumir o cargo de técnico da seleção de Hong Kong. Lembrando que essa partida entre Turcomenistão e Groenlândia, um grande jogo aí do futebol mundial, aconteceu no sábado, né? A gente está publicando esse podcast no dia 1, mas nem todo mundo talvez tenha escutado antes desse jogo, então, para você saber, aconteceu no dia 1º, esse grande amistoso aí do futebol mundial, e também a gente lembrar dessa questão de Hong Kong, lembrando que o Everton Camargo, né, que é o brasileiro que joga lá, foi eleito o melhor jogador da liga nesta temporada. Passamos agora para o grupo F, grupo que está em aberto, mas pode ter definição histórica aí, né, por conta de outras questões. O Iraque já está classificado com a bagatela de 12 pontos, aí já vem muito bem classificado. A Indonésia, muito próxima da classificação depois da história, construiu na última data FIFA com 7. O Vietnã tem 3 pontos, as Filipinas têm 1 ponto. Na quinta rodada, a Indonésia enfrenta o Iraque dentro de casa e o Vietnã recebe as Filipinas na quinta-feira. E na sexta-feira, dia 11, a Indonésia pega as Filipinas e o Iraque pega o Vietnã. Ô Yuri, em teoria a Indonésia tem 2 jogos dentro de casa para conquistar uma vitória e conseguir essa classificação tanto quanto histórica. Os indonésios estão vindo, né, com esse sentimento amargo de terem 3 chances para as Olimpíadas e as 3 chances perderam, né? Primeiro contra o Uzbequistão, depois contra a seleção do Iraque, justamente, e por fim contra a Guiné. E a gente tem o Vietnã com um novo treinador, né, o Kim Sang-sik, assume o lugar do Philippe Troussier, que foi demitido imediatamente após os jogos contra a Indonésia. E nas Filipinas, o Tom Sandfield, ele acredita ainda, né? O Tom Sandfield, a gente sabe que é um desbravador, né, fez o que fez na seleção de Gâmbia. Ele deu uma entrevista até por conta dessa questão da Indonésia, está muito próximo da classificação, se como a seleção portaria, e ele fala, não, a gente pode chegar, né, com chance, porque a Indonésia pode perder para o Iraque, seria um resultado normal. Se a gente ganha do Vietnã,
a gente chega e compra um confronto direto, óbvio, entre muitas asas, porque a diferença de saldo no momento é de 8 gols da Indonésia para as Filipinas, mas ele está se permitindo sonhar. Então, dá para esperar uma vida tranquila para a Indonésia nesses jogos para conseguir esse efeito histórico, ou os nossos Garudas Boys vão ter que suar muito para conseguir essa vaga. A Indonésia está numa situação confortável, porém vai ter que suar, até porque as Filipinas vão usar essa data FIFA também para fazer testes e para iniciar aí um ciclo diferente, né? Nessa lista aí, nessa convocação, as Filipinas vêm com 7 jogadores naturalizados que não tinham sido chamados anteriormente, né? Até posso soltar a lista aqui, né? É o Debunek, que joga no futebol holandês, o Selvin, que joga na Dinamarca, o Markanish, que joga nos Estados Unidos, o Bacat e o Zico, o Zico Bailey, que joga no New Mexico United, nos Estados Unidos também, o Jugovic, que joga na Dinamarca, e também o Christensen, que também joga na Dinamarca, né? Eu vi uma lista na imprensa local que contava também com o Rafael Obermeier, do Paderborn, da Alemanha, mas na lista oficial o nome dele não consta, mas acredito que ele vai ser chamado talvez mais para frente. Então, assim, são os 8 jogadores, né, naturalizados que vão passar a integrar a seleção das Filipinas. Então, fica para o futuro aí para ver como é que a equipe vai se comportar com esses novos jogadores. Então, não vai ter vida fácil na Indonésia, né? Até o treinador da Indonésia disse que não tem medo, que já sabe como a seleção das Filipinas joga, né? Que não é os novos jogadores que vai mudar completamente a forma que eles atuam. E aí a gente tem o Vietnã, né? Com o novo treinador, né? Com o sul-coreano Kim Sang-sik. Ele optou até por escalar um time com mais experiência, né? Inclusive até repatriando alguns jogadores que não vinham sendo usados pelo Trossier, mas que já tinham alguma experiência anterior pela seleção. E é um treinador também para a gente ficar de olho aí, né? Ele não tem muita experiência, né? Ele só treinou o Jeonbuk mesmo, foi campeão sul-coreano lá, e está fazendo seu segundo trabalho aí já numa seleção. Então é um grupo bem interessante da gente acompanhar nessas 2 rodadas finais. E tem o Iraque, né? Que embora esteja classificado, tudo muito tranquilo ali, internamente, né? É uma seleção que costuma ter muitos problemas, né? O espanhol Jesus Casas vai seguindo trabalho ali, mas acho que vale citar uma pequena crise que está rolando internamente na federação ali, né? Vocês devem lembrar lá na Copa da Ásia, né? Aquela discussão que o treinador teve com jornalistas e tudo mais, né? Já foi um momento de tensão ali entre a imprensa e o pessoal da federação, né? E agora a federação teria proibido todos os treinadores de todos os níveis a falar com a imprensa local, né? Mas por conta de um outro episódio em que o técnico da seleção sub-20 teria criticado Casas publicamente, né? O técnico da seleção sub-20 é iraquiano, então meio que teria falado assim, né? O que esse cara mostrou aí que a gente não mostrou, né? Tipo, querendo cavar uma vaga e tal. E então tem uma crise interna ali no Iraque, apesar do bom trabalho que o espanhol tem feito. É uma situação deliciosa, ainda mais com essa classificação do Iraque conquistada, né? Com o time de base, então fica esse rixa aí, essa rixa. Então, vamos ver como que isso vai entrar em campo, né? Ver até onde o Iraque consegue ir, né? O Iraque, que é uma dessas seleções que também pode fechar esta segunda fase com 100% de aproveitamento e os olhos voltados aí, claro, para a Indonésia, que pode conseguir essa classificação, esse feito histórico, né? Indonésia, que inclusive também, se você falou do amistoso Turcomenistão, a Indonésia entra em campo antes das eliminatórias para o amistoso contra a Tanzânia, né? No domingo, dia 2, talvez esse jogo aí algumas pessoas não tenham ouvido, mas o jogo vai ser às 6 da manhã. Então, se você acordar às 6 da manhã do domingo e não tiver nada para fazer, acompanhe um belíssimo Indonésia e Tanzânia que vai estar rolando em Jakarta. Agora a gente vai para o Grupo G, que tem um duelo que eu já falei, a gente já falou, né? O Sny, quando a gente teve aqui falando sobre isso, falou sobre essa disputa que mexe com nossos corações, que ninguém queria estar falando sobre isso no Grupo G, que tem a Arábia Saudita ainda com chance de ser eliminada, mas muito difícil, a gente vai explicar por quê daqui a pouco. Jordânia 7, Tajiquistão 5 e o Paquistão com 0 pontos. O grande problema, vamos dizer, dessa possível eliminação da Arábia Saudita é logo o jogo da 5ª rodada contra o Paquistão. O jogo é em Islamabad, mas é muito difícil que a Arábia Saudita perca os pontos para o Paquistão. E aí tem a reedição das quartas de final da Copa da Ásia. Para mim, acho que é o maior jogo dessa rodada na eliminatória asiática, e talvez pelo peso que tem, né, ser uma penúltima rodada nos jogos que vão acontecer nas eliminatórias da Copa do Mundo no mês de junho. A gente vai ter jogos na CONCACAF, na África, mas ainda em fase inicial, né, primeiras rodadas, né, África a gente vai ter a 3ª e 4ª rodada, mas esse
Jordânia e Tajiquistão, cara, vale muita coisa, é muita coisa mesmo. E são duas seleções legais que cativaram muita gente, né? Uma vice-campeã, outra fazendo uma campanha histórica logo de cara, e uma delas, infelizmente, vai ter que ficar pelo caminho. Lembrando, no jogo, né, lá no começo das eliminatórias, o Tajiquistão marcou o gol aos 45 do segundo tempo, vencia por 1-0 e a Jordânia empatou no último lance do jogo. Por isso que chegou esse cenário da Jordânia podendo garantir sua classificação dentro de casa. Mas, óbvio, o Tajiquistão já mostrou sua força aí recentemente, até nos jogos contra a Arábia Saudita, né, tanto em casa quanto fora, mostrando ter muita força. E na sexta rodada, que vai defender muito do que acontecer nessa partida, o Tajiquistão encara o Paquistão, com essa perspectiva talvez de uma vitória, e a Arábia Saudita encara a Jordânia. Ou seja, Yuri, esse Jordânia e Tajiquistão é espetacularmente assim, um jogo muito bom. A Jordânia vai pensando na vitória. O Tajiquistão, uma vitória, obviamente, é muito boa porque passa, mas um empate pode ser muito bom, porque o Tajiquistão pode, né, ficar ali a 2 pontos ainda da Jordânia, mas aí tem esse peso, que na última rodada o Tajiquistão pega o Paquistão e a Jordânia vai jogar com a Arábia Saudita na Arábia Saudita. Então, tem muita coisa em aberto nesse grupo e, infelizmente, a gente não pode falar que a Arábia Saudita do Roberto Mantini pode ser eliminada. Esse é o grande jogo da rodada aí, né? O Tajiquistão que está começando com um trabalho novo, né? Com um novo treinador, com o Chekladze, né? As duas sensações da última Copa da Ásia. A Jordânia, acredito que tem um leve favoritismo, né? Principalmente ali pela campanha que fez na Copa da Ásia, pelos jogadores que tem, né? O Altamar é um dos artilheiros também das eliminatórias com 5 gols, né? Pode alcançar, inclusive, o Al-Moezali, já que ele não joga. Então, são vários ingredientes aí. E é uma final, né? Porque a gente imagina que, como você mesmo disse ali, se o Tajiquistão consegue a vitória, a gente imagina que ele passe, já que enfrenta o Paquistão, e a Jordânia ganhando já garante essa classificação. Então vai ser um grande jogo, o jogo mais esperado, com certeza, dessa data FIFA. Já a Arábia Saudita, tranquilo, classificada, sem nenhuma surpresa aí nas convocações, né? Já vinha treinando na última semana, só estava esperando os jogadores de Al Hilal e Al Nassr que estavam jogando a final da Copa do Rei, lá da Kings Cup. E a única equipe que tem algum problema nesse grupo aí para a data FIFA é justamente o Paquistão, né, que já está fora da briga. Ela não vai contar com o Hamid, né, o autor do gol daquela histórica vitória contra o Camboja. O Paquistão aí tentando fechar com, vamos dizer assim, um pouquinho de dignidade essa campanha que já foi histórica só pelo fato de ter chego. Né? Para quem não conferiu, eu e Yuri, a gente entrevistou o Rogério, né, que é preparador de goleiro da seleção do Paquistão, e ele está lá no Paquistão, já vimos no Instagram dele, inclusive postando fotinhos malhando no Paquistão, né? Ele que é o famoso treino de hoje tá pago, né? Ele sempre faz essa questão dessas ressalvas, além de ser um ótimo fotógrafo, diga de passagem, a gente não pode esquecer de ressaltar o talento do Rogério para fotografia, mas a profissão dele é preparador de goleiro, ele faz isso também com muita qualidade. A gente torce do Paquistão, né? E até porque se o Paquistão aprontar contra a Arábia Saudita, a gente não vai reclamar não, porque seria legal ver Tajiquistão e Jordânia passando. Essa realidade alternativa ainda me cativa, mas dependeria de muitos fatores, né, absurdos de acontecer, saldo de gols, enfim, muitas questões que são difíceis, né, de acontecer, visto a realidade que a Arábia Saudita já está. Mas se acontecer, eu não vou reclamar, não. Mas a gente sonhar não custa nada, já diria o poeta. Mas ficamos de olho aí nesse Jordânia e Tajiquistão, que tem tudo para ser o melhor jogo aí das eliminatórias no mundo todo, nessa data FIFA de junho. Falando em melhores, a gente vai para o grupo mais água divina, né, que a gente tem nas eliminatórias, o grupo que a gente já apelidou aqui de grupo completamente sem graça, sem sal, que é o grupo que o Emirados Árabes Unidos já está classificado com 12 pontos, o Bahrein está quase lá com 9, o Iêmen ainda sonha, mas para sonhar precisa mostrar alguma coisa com 3, e o Nepal tem 0. Esse grupo já pode até fechar a porta na quinta rodada, quando o Emirados Árabes Unidos encara no Nepal, e o Bahrein encara o Iêmen, ou seja, se o Iêmen quiser aprontar uma graça, o Iêmen tem que ganhar esse jogo aí contra o Bahrein. E na sexta rodada, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, e o Iêmen encara o Nepal na Arábia Saudita. Yuri, esse grupo a gente está desde o começo falando que é um grupo completamente sem graça, nenhuma das seleções com muito carisma. O Bahrein até deu uma aprontada na Copa da Ásia, a gente sabe que foi muito mais por outras questões, né, de seleções fugindo de outros adversários, inclusive deu certo, né, porque a Jordânia chegou longe, né, chegou até a final da Copa da Ásia, a gente condenou a opção da Jordânia em não passar em primeiro, olha só no que deu, né, a Jordânia acabou indo até a final. Mas o que esperar aí dessa chave? Esperar só a classificação no Bahrein, né? O Iêmen acho que não tem muita força para surpreender fora de casa, então acho que não tem muito do que esperar dessas duas rodadas finais dessa chave. E curiosamente, quando
Quando as coisas já não começam bem, elas não terminam bem, né? Como dizem. Foi o grupo que eu menos consegui coletar informação. Até as próprias seleções aí estão meio com preguiça de informar, de soltar as listas. Então, eu acredito, até pelo retrospecto aí, que vai dar isso aí mesmo, né? Emirados vai passar, já passou, né, com tranquilidade, vai fechar com 100% aí, e o Bahrein passa com tranquilidade também. A única coisa para destacar só que o Emirados Árabes vai jogar aí com alguns jogadores campeões, né, da Liga dos Campeões da Ásia, agora recentemente, né, o Al Ain venceu o Yokohama Marinos, e esse é o segundo título, né, do futebol dos Emirados Árabes na Liga dos Campeões. O primeiro tinha sido com o próprio Al Ain em 2003, que foi na primeira edição, né, da Liga dos Campeões da Ásia com essa nomenclatura aí. E entre esses jogadores, né, tá o Khalid Eiza, né, que é o goleiro, um dos grandes destaques da seleção dos Emirados Árabes. Pois é, fica aí muito sem graça. A projeção para acontecer alguma coisa nesse grupo é o Iêmen vencer o Bahrein na quinta rodada, que é muito difícil, né? Até porque o Iêmen perdeu pontos bobos, né, contra o Bahrein. A gente falou muito disso lá no começo, né? O Iêmen fez até um bom jogo contra o Bahrein, mas deu a vitória de graça lá com 2 erros completamente infantis da defesa. Ficamos de olho. Se vocês quiserem alguma graça nesse grupo que ficou sem graça durante a trajetória toda, torçam para o Iêmen aprontar contra o Bahrein, o que eu duvido muito. E no grupo I, nós temos a Austrália já classificada, nós temos a Palestina, que está muito perto da classificação, ia ser muito legal, né? Obviamente, a gente lamenta todo o contexto que vive a Palestina, o povo palestino, toda essa questão que ultimamente a gente viu mais em Rafah, né? Esse genocídio que acontece lá, que é uma coisa sanguinária, triste, revoltante, e que a gente torce para que isso tenha consequências na FIFA. Eu já estou falando aqui em nome do Ponte Verde como um todo, mas a gente sabe que está perto de uma questão de ser debatida uma possível suspensão da sessão de Israel, e que a gente espera que aconteça, a não ser que as coisas mudem, e aparentemente não vão mudar, mas a Palestina consegue aí, com sua seleção, dar um alento a seu povo, né? Conseguiu a classificação para a Copa da Ásia, e agora, né, tem essa grande possibilidade de conseguir essa classificação para a Copa da Ásia 2027, também para a terceira fase das eliminatórias. Está com 7 pontos, o Líbano tem 2 pontos e Bangladesh tem 1 ponto apenas. 2 seleções ainda sonham, mas tem muita coisa aí para ser percorrida. Na quinta rodada, a Bangladesh encara a Austrália, a Palestina enfrenta o Líbano. Na sexta rodada, tem Austrália e Palestina, Líbano e Bangladesh. Ô, Yuri, o grande jogo dessa rodada, para ver se acontece algo, é Palestina e Líbano, né? A Palestina só perde essa classificação nesse jogo se perder, ou se por algum acaso o Bangladesh vencer da Austrália. É um jogo curioso esse Bangladesh e Austrália, porque a gente falava, né, desde quando o Bangladesh classificou vencendo as Maldivas, que jogar em Bangladesh é difícil, é um alçapão aquele estádio lá. E a Bangladesh empatou com o Líbano e a Palestina venceu o jogo em Bangladesh com gol nos acréscimos. Eu estou muito curioso para ver como que vai ser a Austrália naquele alçapãozinho lá em Bangladesh, né? Vai ser um tanto quanto curioso. E essa questão da Palestina aí muito próxima da classificação, uma vitória contra o Líbano já garante os palestinos aí nessa terceira fase histórica e também na próxima Copa da Ásia. Em relação à Austrália e Bangladesh, acho que vai ser sapeco igual, não vai fazer muita diferença não, né? A Austrália, inclusive, não sequer tomou gol, né? Nessas eliminatórias. Eu vejo a Palestina, né, à frente do Líbano, acho que até pelo que demonstrou, né, na Copa da Ásia, o que cada seleção conseguiu apresentar. As próprias eliminatórias mostram isso também, né, essa diferença de 5 pontos, eu acho que não é à toa. Porém, né, se o Líbano arranca a vitória ali, praticamente fica impossível, fica difícil a gente achar que o Líbano não vai passar por Bangladesh na última rodada, né? Mas eu ainda acredito que a Palestina deve vencer esse jogo contra o Líbano, mas é um jogo interessante, né? As seleções árabes ali, elas são muito, né, defensivas, o ferrolho e tal, é aquele típico jogo ali para dar 0-0, né, para dar um under, um empate é positivo para a Palestina, mas vai ser um jogo bem interessante, bem pegado aí para a gente acompanhar. De novidade que eu queria trazer aqui, a Austrália tem 2 novidades para essa data, né? A primeira é o retorno do meia Daniel Arzani, né? Ele jogou a Copa de 2018, inclusive é o jogador australiano mais jovem a disputar um jogo de Copa do Mundo. Ele jogou a Copa de 2018, depois da Copa ele só foi chamado uma vez ali em 2021 e depois nunca mais foi chamado, né? Ele atua no Melbourne Victory, e volta para a seleção.
E a outra novidade aí é uma novidade bastante esperada para os torcedores australianos, que é a convocação do Nestori Irankunda, né? Ele é um jogador nascido na Tanzânia, até que o Saf citou aí que vai jogar um amistoso com a Indonésia, né? É a primeira convocação dele para a seleção principal da Austrália. Ele joga no Adelaide United e já está assinado com o Bayern de Munique, né? Para a próxima temporada. É um ponta direita, um jogador que tem um chute muito forte, cobra bem bola parada, né? Cobra bem faltas. Então, um jogador bem interessante aí para a gente observar nessa data FIFA e no próximo ano aí no futebol europeu. É curioso você falar do Daniel Arzani, porque depois da Copa de 2018 ele era a grande esperança, né, da seleção australiana para o futuro. Ele é um cara que, como você falou, era mais jovem a jogar, né, um jogador nascido em 99. Ele é iraniano de nascimento, né, naturalizado. E logo depois da Copa ele foi para o City. Ele foi para o Manchester City. Ó, tem essa parceria do Melbourne com o Manchester City. Ele era do Melbourne já antes. Ele vai para o City, é emprestado para o Celtic e nunca deslancha, né? Ficou 2 anos no Celtic, não deu em nada, depois foi para o Red, depois foi para mais times, até voltar para o futebol australiano em definitivo, ou seja, o City nem ficou com ele, né? Foi uma grande decepção aí o Daniel Arzani, e agora, né, ele volta para a seleção, né, após esse reencontro com o seu futebol, com aquilo que a gente esperava dele no futebol local. Interessante ver. Eu não disse que eu acho que o Bangladesh vai ganhar na Austrália, eu só estou curioso para ver como que vai ser, né? Eu acho que a Austrália ganha, mas quero ver a Austrália jogando naquele estádiozinho lá, apertado, acanhado, com a torcida em cima. Acho que é muito legal. Fale. E a gente comentou em outros programas justamente dessa dificuldade da Austrália renovar, né? Então, o Arzani ainda tem 25 anos, ainda é um jogador muito jovem, né? E é interessante ver essa volta dele. E até esse ponto de renovação é curioso falar, que você falou do Arzani, que lembra a última Copa, a gente tinha o Gary Poole, que era um cara que também todo mundo falava dele na Austrália, né, um jovem jogador, né, tinha a possibilidade, foi para o Newcastle, né, depois da Copa e tudo mais, é um jogador de 2004, né, ele que fez, para quem não lembra, o Poole é aquele cara que perde o gol no último lance do jogo contra a Argentina, que o Dibu Martínez faz um dos primeiros milagres dele na Copa, né, que por muito pouco a Austrália não empata aquele jogo contra a Argentina, foi o Poole que perdeu esse gol. E ele também entra nesse ramo aí de jogadores da Austrália que tinha essa promessa para o futuro, que também, né, ele poucas vezes voltou para a seleção da australiana depois dessa Copa do Mundo, né? Então, óbvio, ele tem uma carreira, vamos dizer assim, um pouco maior na Europa, né? No time que ele jogou agora, no Volider, na Elite Vice, ele até jogou 15 vezes nessa última temporada, mas não foi nada perto também do que a gente projetava, esperava dele, né? Ele foi convocado 2 vezes no ano passado, né? Apareceu 2 vezes na seleção australiana. Então, é para mostrar, né, como tem esse problema de inovação e jogadores que a gente espera da Austrália acabam não entregando muita coisa. Certo, Yuri? Para fechar, fale. Mais uma questão, aproveitando essa questão da renovação da seleção australiana, né? Para essa data FIFA, a Austrália vai com 3 goleiros aí com pouca experiência, né, dentro da seleção, né? Ryan não foi convocado dessa vez, né? E os 3 goleiros da Austrália que vão aí é o Joey Gaut, que joga no Aston Villa, né? Tem 2 partidas pela seleção australiana. O Lawrence Thomas, que é um pouco mais experiente, tem 32 anos, foi convocado, jogou apenas uma partida pela seleção australiana, tá nesse grupo também. E o Paul Wiesel, goleiro do Melbourne Victor, 29 anos, mas nunca havia sido convocado. Questão de aproveitar, né, essa janela, né? Questão de aproveitar a classificação já para até fazer testes nessas posições, que como a gente já falou algumas vezes, né? Às vezes você quer aproveitar para estruturar, né? Reestruturar o time e aproveitar esses jogos que você vai ter competitivos com o time já classificado, como é o caso da Austrália. Vale muito. Yuri, para fechar, vou pedir para você elencar então 5 jogos aí para os nossos ouvintes voltarem como prioridade. Sabe que é muito difícil acompanhar todos os jogos, aí são, né, 36 partidas, se meus cálculos não estiverem enganados por essa eliminatória. Então, elenque 5 aí para os nossos ouvintes colocarem estrelinha no calendário e não perderem ao longo dessas eliminatórias asiáticas, dessa 5ª e 6ª rodada. Bom, para mim o primeiro jogo aí de prioridade é Jordânia e Tajiquistão, né? Acho que esse é o grande jogo da rodada em termos de qualidade, em termos de emoção, né? E é uma disputa direta. O outro jogo que também vale a pena acompanhar, com certeza, é China e Tailândia. Tailândia, como a gente falou ali, né? Precisa não apenas vencer esse jogo, né? Precisa vencer esse contra a China e o próximo, mas eu acho que é um dos jogos mais interessantes aí, especialmente para quem estiver torcendo para a Tailândia. Outro jogo aqui que eu acho que vale a pena é Índia e Kuwait,
né, um duelo interessante, até pela despedida do Sunil Chetri, né, um momento histórico aí para o futebol internacional. Palestina e Líbano, com certeza também é um jogo que vale a pena acompanhar, pode ser o jogo de confirmação aí da classificação da Palestina para a próxima fase e para a Copa da Ásia. E fechando essa lista aí, eu ficaria com o Kirguistão e Malásia, que também é um dos jogos decisivos dessa quinta rodada. Fechou, então que você anote aí no seu caderninho e não perca esses jogos. E, claro, toda a repercussão da rodada a gente faz aqui no Ponte Verde. Depois, né, dos jogos, tem um podcast especial para a gente analisar tudo que rolou nessas 2 rodadas de encerramento. Tá certo? Então, segue a gente aqui nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde Online, para, né, acompanhar toda essa rodada da FIFA, não só eliminatórias asiáticas, como africanas, como da CONCACAF, os amistosos que vão estar rolando, como o Turcomenistão em Groenlândia, esse belíssimo jogo que vai acontecer nesse final de semana, ou se você não soube o resultado, dá uma olhada nas nossas redes sociais, que com certeza estará lá. E também, claro, siga aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando este podcast, para acompanhar novidades, outros podcasts, enfim, toda a nossa cobertura, que vai vir posteriormente com o Eurocopa, com Copa da Ásia, com Copa das Nações da Oceania. Também, se você puder, nos apoia financeiramente, apoia.se/Ponte com R$10 por mês, você ajuda a gente a se manter estruturado. Se não puder, compartilhe esse podcast com seus amigos e ajude a gente a chegar a cada vez mais e mais pessoas. Yuri, agradeço demais a sua presença aqui mais uma vez no podcast. Vamos ver o que a vida nos reserva dessas rodadas finais eliminatórias asiáticas na segunda fase. Valeu, só fazia tempo que a gente não parava aí para falar um pouquinho do futebol asiático. E isso aí, no retorno aí, né, no fechamento dessa rodada, a gente volta a conversar aí para analisar todos os resultados. Tá certo, então aguardo você no próximo, em breve aqui, para você que está acompanhando. A gente vai ter eliminatória da CONCACAF, vai ter seleção brasileira, enfim, muita coisa legal para você acompanhar no Ponte Verde. Não perca, Ponte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até o próximo!